Boa tarde, a paz do Senhor. Estarei deixando uma rápida palavra de Deus para as vossas meditações. Começando falando que nós somos o povo mais privilegiado e protegido por Deus de que todas as outras gerações que já viveram aqui na terra. Se formos olhar para o passado, os primitivos, os primeiros povos de Deus, eles viveram aqui na terra no tempo dos reis, tempo de leis. E no tempo dos reis, percebemos que o rei era aquele que ficava no poder, era aquele que mandava e desmandava. Era tempo de conflito, tempos de guerra, em que um rei levantava contra o outro para tomar o poder, o seu reinado. E as nações padeciam ali, sobre o domínio de um rei. Mas percebemos que nos dias de hoje é diferente. Nós apenas ouvimos falar em guerra, que acontece muitas das vezes nos países aí fora do Brasil. Mas o Brasil está, graças a Deus, está em paz. Deus tem mantido o seu povo em paz. Vou apenas resumir alguns textos. Não espere que eu fale como se estivesse lendo. Vai ter coisa que eu não vou lembrar, vou saltar. Mas vamos lá para Mateus 24. A partir do versículo 3. Onde Jesus vai falar assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ele diz assim: provavelmente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é misto ou lícito que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. E ele diz assim: mas tudo isso são o princípio das dores. Percebemos que na época em que Jesus descreve esses acontecimentos que estavam para acontecer, Jesus estava ali com os seus discípulos. Se você for ler do versículo 24 e o capítulo 1, você vai entender melhor. Os discípulos chegam e começam a se admirar com a beleza, a formosura do templo de Jerusalém. Certamente o templo erguido por Salomão. Então Jesus ali já está de saída. Quando os discípulos chegam, Jesus já tinha visto tudo. E ele começa a dizer: olha, mestre, que belas pedras, chamando Jesus de mestre, porque Jesus dava ensinamento. E Jesus diz assim: não vede tudo isso? Dia virão em que não ficarão pedra sobre pedra, que aqui não seja derrubado. Mas para que Jesus diga isso tudo, Jesus sai e vai para o Monte das Oliveiras. E os discípulos vão lá e chamam ele em um particular. E pergunta: mestre, diz-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, quando Jesus começa a dizer: acautelai que ninguém vos engane, virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O tempo dos falsos profetas, eu vejo que nos tempos dos reis, isso era mais presente, os falsos profetas. Por quê? Porque no tempo dos reis, não havia se rasgado o véu ainda, era o tempo da lei, não era o tempo da graça. No tempo dos reis, o tempo da lei, pessoas como eu, pessoas consideradas apenas parte de um rebanho, teria que ir a um profeta para consultar a Deus. Por exemplo, os reis, quando iam à guerra, buscavam um profeta para saber se eles subiriam, se eles iam ter vitória ou não. Um exemplo, lá em 2 Crônicas, capítulo 18, e o versículo, se não me foge da memória, o 4, vai dizer que o rei Acabe se une ali com Josafá. Ele pede que o povo de Josafá se una com o deles para subir a um rei, para guerrilhar contra o rei. Se não me foge da memória, é o rei Uzaciro. Só que Josafá, ele temia a Deus. O rei Acabe era
rei pagão. Josafá não. Então Josafá questiona. Peço-te que hoje consulte a palavra do Senhor. Ele queria que o rei Acabe consultasse a um profeta de Deus, para o profeta dizer se ele subiria ou não. Mas vai dizer que o rei Acabe tinha 400 profetas no momento. Era profeta do homem, era profeta pagão, não era profeta de Deus. Então ele consulta aqueles profetas e eles respondem em nome do Senhor que o rei Acabe subisse, que o Senhor ia dar vitória, que eles iam voltar triunfante. Era uma falsa profecia. Só que o Josafá, homem de Deus, ele questiona, mas não há um profeta do Senhor a quem posso consultar? O rei Acabe diz, há um tal do Miqueias, ou é Micaía. Tem um porém contra ele, que ele nunca fala nada de bom para mim, só mal. O Miqueias veio, resumindo, o Miqueias entrega a profecia de uma visão que o rei Acabe vai morrer. Ele diz o seguinte, olha, eu tive uma visão em que o Senhor, Deus me mostra, o povo de Israel, mais ou menos assim, voltando, como ovelha que não tinha pastor. Ele diz assim, não tinha pastor porque o pastor tinha sido morto. Nesse caso, Acabe ia morrer nessa guerra. Só que Acabe prende Miqueias e diz assim, ó, basta dar pão e água a ele, até que eu volte. Não dá uma comida, é só pão e água. Sabemos que uma guerra às vezes durava dias. Mas Deus age de repente ali, depressa. E como Miqueias havia profetizado, o rei Acabe morre. E a guerra, eles perdem a batalha. Então, quando Jesus está falando, percebe que Jesus diz assim, que a guerra, a fome, a peste, os terremotos, era o princípio de dores. Quando ele fala assim, ó, acautelai que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Provavelmente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Olhais, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Veja que Jesus profetizava paz. Jesus já olhava para os dias de hoje. Onde ele diz assim, vocês vão ouvir falar de guerra. Hoje nós estamos ouvindo falar de guerra, estamos em país afora, mas nós não estamos no meio da guerra. O que eu quero te dizer é que a guerra, ela gera uma paralisação. Percebemos que a guerra, quando existe um lugar em guerra, as fronteiras ali se fecham, ninguém entra, ninguém sai. Se a guerra durar muito, e dependendo da quantidade de feridos, há uma exceção. Não, vai passar médico para socorrer os feridos e doações para os desabrigados. As guerras de hoje, que enfrentamos nos dias a dia, essas guerras é desentendimento no casamento, entre a família. É uma guerra de um filho lutando contra uma dependência de álcool, de droga para se libertar. Mas o que eu tenho visto é que essas pequenas guerras, conflitos do dia a dia, que não é para se comparar com as guerras que o povo de Deus viveram, tem parado muita gente. Muita gente está dizendo assim, já chega. Olha, eu vou me separar, eu não aguento mais. Ah, meu filho está assim, eu vou deixar para lá, eu vou abrir mão. O que eu tenho visto é isso. E Jesus está dizendo na palavra, ei, não é o fim. Jesus está dizendo, não é o fim, é o princípio das dores. Como? A palavra vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Como você vai querer se salvar? Se você está dando um basta, você está parando no caminho. No início, igual Jesus disse, é o princípio das dores. De algo que está acontecendo no meio da tua família. Como você está parando e está achando que vai receber a tal salvação, como Jesus disse, que apenas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você não aguentou e até o fim. Como? O que me chama a atenção também, que o que define o fim, que Jesus está para voltar, é o avanço do evangelho às nações. Por quê? Porque Jesus vai dizer lá do versículo 12 em diante, onde ele diz assim, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele diz assim, e esse evangelho do reino de Deus será pregado por todo mundo, ou em todas as nações, e aí virá o fim, entendeu? Enquanto você está parando por pequenas coisas, você não tá tendo sabedoria de pedir a direção a Deus e prosseguir de pé, Jesus está contando com você para ir até o fim, para socorrer aqueles que estão feridos nas guerras. Porque muitos no mundo estão feridos, mas ele não tem o conhecimento que você tem. Nunca se viu a Deus, nunca se viu a Jesus. E muitas das vezes vimos pessoas que já tiveram um cargo alto na obra, de repente parando, dizendo, olha, eu estou abrindo mão disso, eu vou me separar dessa família, eu vou constituir uma outra, como se na outra você também não fosse encontrar os mesmos obstáculos. Essa é a mensagem de Deus que eu deixo nessa tarde, para todos os corações, para a nossa meditação, que viemos a cada dia assim, lutar, mas com as armas espiritual, que é em jejum e oração. Lutar não contra a carne, derramar sangue do próximo, mas contra a potestade do inimigo. Fiquem todos nas paz do Senhor.